Olá, nono ano. Vamos para mais uma correção de atividades? Hoje das páginas 92 e 93 e 93 a 95. E também faremos a correção da nossa avaliação somativa, ok? Para fazer a correção das questões, nós precisamos fazer a leitura do poema do Carlos Drummond de Andrade, Ainda que Mal. Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insista, ainda que mal desculpes, ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas, ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal o saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto, e me queimando em teu seio, me salve me dando amor. Então, na número 1, pergunta assim: quase todos os versos do poema consistem em um mesmo tipo de oração subordinada. Então, na letra A, qual é a conjunção subordinativa que introduz as orações? Então, quase todas elas começam com a conjunção ainda que. Letra B, como se classificam, portanto, essas orações subordinadas? Elas são as orações subordinadas adverbiais concessivas. Letra C, qual é a oração principal em relação a essas orações adverbiais? Então, a oração principal é ainda assim te pergunto. Continuando, número 2. O emprego da expressão ainda que pode apresentar mais de um sentido. Então, tá aí um pedacinho no livro, né? Ainda que não mereças, eu te amo. Ainda que mal lhe pergunte, você me ama? Então, tem aí no primeiro enunciado a expressão ainda que é típica, né, de conjunção concessiva, ou seja, apesar de indicar algo contrário, que é o não merecimento ao que se afirma na oração principal, que é o amor àquela pessoa, isso aí não é o suficiente para impedir a ação que vem na oração principal, que é amar. Já no segundo enunciado, a expressão ainda que mal tem uma conotação de polidez, pois constitui uma maneira educada de introduzir uma pergunta, talvez inconveniente ou fora de hora. Então, tem vezes que você quer fazer uma pergunta para uma pessoa, mas você não quer ser mal educado. Aí você começa com essa expressão, ainda que mal te pergunte, não é? E foi o que aconteceu aqui no poema. Então, destaque na letra A um verso em que essa expressão tenha um valor concessivo. Então, ainda que mal me exprima, ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me julgues mal. Letra B. Um verso em que essa expressão tem uma conotação de polidez, educada, né? De muita educação, indicando cuidado quando você vai introduzir uma pergunta, ainda que mal me pergunte, principalmente. Na número 3, as pessoas gramaticais em que estão os verbos e os pronomes empregados no poema permitem deduzir que o assunto diz respeito ao relacionamento entre duas pessoas. Na letra A, a que pessoas gramaticais se refere os verbos e os pronomes. Então, se refere à primeira e à segunda pessoa do singular, ao eu e o tu. Na letra B, qual é o tipo de relacionamento existente entre o eu lírico e a pessoa a quem ele se dirige? Comprove com uma palavra do texto. Então, lá no texto, né, tem a palavra amor, não é? Então, o relacionamento amoroso que está lá no último verso. Número 4. As oscilações semânticas da expressão ainda que mal, uma hora ela expressa polidez, outra hora ela expressa uma concessão, podem estar relacionadas com o tipo de envolvimento que há entre as duas pessoas, como parece ser o relacionamento entre elas, seguro e equilibrado, ou é um relacionamento difícil e oscilante? Justifica o elemento do poema. Parece ser um relacionamento difícil e oscilante, né? Oscilar, uma hora tá bem, outra hora nem tanto. Então, como comprova esses trechinhos? Então, tem lá o trecho, mal respondas, ou seja, né? Ainda que mal respondas, quer dizer, eu te pergunto e você mal me dá uma resposta. Ainda que mal te entenda, então quer dizer, não tá havendo uma boa comunicação entre os dois. Que mal desculpes, então quando você desculpa outra pessoa, não desculpa de verdade. Ainda que mal me julgues, mal te encare, e etc. e outros aí. Número 5. Releia o último verso do poema. Nele, o eu lírico cria um paradoxo para definir sua condição sentimental, ou seja, ele reúne duas ideias opostas que em princípio se excluem, me salvo e me dano. Então, na letra A, explica o sentido desse paradoxo. Qual é o paradoxo aí? Me salvo e me dano. O amor para o eu lírico é, a um só tempo, a razão de tudo, então
O amor para ele é o fator principal e a sua perdição. Ao mesmo tempo que ele se sente tão apaixonado, ele também se sente, né, totalmente perdido. É a razão da vida dele e o amor. Mas nesse amor ele se perde. Tá? Levando em conta os sentimentos paradoxais do eu lírico, discuta até que ponto o título do poema é adequado. Então você fez uma leitura prévia, você pode ter conversado com algum colega seu ou alguém na sua casa, ou então nós agora estamos aqui, né, conversando. Então é bastante adequado, né, esse título aí, exatamente, você se lembra do título? Ainda que mal? Porque apesar dos sentimentos contraditórios dele, né, que é essa ideia de concessão, ele se entrega totalmente a esse amor. Então, ainda que mal, ainda que ele não seja tão amado, ou que ele receba aí respostas não tão educadas, ou que eles não se entendam tão bem, mesmo assim ele ainda prefere se entregar a esse amor. Na número 6, considerando-se o significado geral do texto, qual é a provável pergunta que o eu lírico faria à pessoa amada? Aí é uma resposta pessoal de vocês. Mas eu vou dar aqui uma introduçãozinha, uma sugestão, aliás. É provável que seja uma pergunta sobre o relacionamento entre elas, né? Ele pode questionar, e aí, você me ama? Né? Porque ele está em dúvida, né? Já que está em paradoxo aí, né? Uma hora se entrega a esse amor, e ao mesmo tempo se sente aí não tão amado, não tão correspondido pelas ações da outra pessoa, né? Então, é preferível que vocês leiam de novo e cheguem aí na conclusão, tá? Aí na seguinte aí, continuando no número 1 da semântica e discurso, nós temos um anúncio, que é o anúncio de um carro, vocês perceberam aí? Que é um Toyota, né, uma Hilux, né? Então fala assim: na vida você precisa de força para chegar cada vez mais longe e de elegância para chegar lá em grande estilo. Então vamos para as perguntas. O enunciado tem 2 períodos. Então no enunciado 1 tem uma oração principal e tem uma oração subordinada adverbial. Então vamos identificar e classificá-las. Primeira principal. Na vida você precisa de força. Essa é a nossa principal. E qual que é a outra oração subordinada adverbial? Para chegar cada vez mais longe. Então, olha a conjunção para. Ela nos dá a ideia de finalidade. Então, ela é a oração subordinada adverbial final. Tá bom? Na número 2. Agora, observe o enunciado 2. Letra A. Explicite os termos que estão subentendidos. Então, os termos subentendidos são: na vida, você precisa. Tá? Ele deu continuidade. Então, ele está subentendido porque esses termos foram falados anteriormente. Na letra B, identifique e classifique a oração adverbial presente na frase. Para chegar lá em grande estilo. Ela é uma oração subordinada adverbial final, que nós já falamos anteriormente, só que ela é reduzida de infinitivo. Tá? Então, olha o verbo chegar. Para chegar lá em grande estilo. Reduzida de infinitivo. Número 3. Todo anúncio visa promover um produto ou uma ideia. No caso desse anúncio aí, qual que é a finalidade dele? Ele quer promover a venda de um carro. A intenção deles é vender esse carro. Quem que é o anunciante? É a empresa Toyota, né, que é a fabricante aí do carro. Número 4. O enunciado principal ele apresenta uma certa ambiguidade, ou seja, um certo aí que nós chamamos de duplo sentido. Letra A. Que sentido tem o enunciado se não levamos em conta a imagem? Então, vamos fazer de conta que nós não vimos, que não tem imagem do carro aí, né, no anúncio. Então, o que nós entendemos dele? Que o sentido de que na vida, para alcançar nossos objetivos, nós precisamos de ter muita coragem. Letra B. Que novo sentido, então, passa a ter o anúncio quando nós cruzamos aí a linguagem tanto a verbal como a não verbal, o que foi escrito e o que foi mostrado aí, a imagem. Então, o sentido nós precisamos de um carro, aí nós já temos a imagem do carro, um carro forte para nós percorrermos grandes distâncias. Letra C. Além do argumento da força do produto anunciado, que outros argumentos são utilizados para convencer o consumidor a adquirir, a comprar o produto? Então, são os termos elegância e estilo. Número 5. O anúncio apresenta orações subordinadas adverbiais finais. Que relação que existe entre esse tipo de oração subordinada e os valores utilizados para seduzir o consumidor? Bom, o anúncio sugere que, tanto na forma sintática, né, que é a oração subordinada aí, a final, como no conteúdo, a ideia de que nós podemos atingir os nossos objetivos, ou seja, qual que é a nossa finalidade, né?
Qual que é, onde nós queremos chegar na vida? Então, com o apoio de um carro elegante e com estilo, certo? Então, ele juntou os dois aí, subordinada final, né? E a nossa finalidade na nossa vida, onde nós podemos, até onde podemos ir, até onde podemos chegar. Número 6, reescreva as frases seguintes. Vocês vão substituir a conjunção subordinativa causal por uma preposição e em seguida por como, fazendo as adaptações necessárias. Então a oração é, letra A, você tem perdido bons negócios porque é negligente. Então ela ficou assim, você tem perdido bons negócios por ser negligente. E com o uso do como você é negligente, tem perdido bons negócios. Letra B. Os alunos do noturno foram dispensados porque faltou energia elétrica. Os alunos do noturno foram dispensados por faltar energia elétrica. E como faltou energia elétrica, os alunos do noturno foram dispensados. Na letra C. Fiquei com estafa porque trabalhei demais este ano. Fiquei com estafa por trabalhar demais este ano. E como trabalhei demais este ano, fiquei com estafa. Letra D. Perdi a hora do jogo porque durmo muito. Perdi a hora do jogo por dormir muito. Como durmo muito, perdi a hora do jogo. Letra E. Não progride no curso porque falta às aulas. Não progride no curso por faltar às aulas. Como falta às aulas, não progride no curso. Número 7. Você tem aí um exemplo, né, que foi dado e a partir dele para você responder. Letra A. No período abaixo, em que oração que aparece a consequência do fato nele mencionado? Então está escrito, como a seca foi muito prolongada neste ano, o gado das fazendas nordestinas morreu. Então, nesse período aí, qual foi a consequência? Então, na oração principal, o gado das fazendas nordestinas morreu, tá? Foi a consequência do fato. Né? A seca não foi muito prolongada? Qual foi a consequência? O gado das fazendas ter morrido. Neste outro período, em qual oração que aparece a causa? O velhinho falava tão baixo que nós não o entendíamos. Então é lá na principal. A causa lá de ninguém entender está na principal, porque o velhinho falava tão baixo. Tá bom? Agora, nós vamos para fazer a correção da nossa avaliação somativa. Então, primeiro, para fazer a primeira, tem uma tirinha que vocês já leram aí, né? Então, a tirinha estão lá os soldados, lá, né, junto lá com... parece que é em guerra, né, no período de guerra, porque está escrito diário de guerra. Então, um deles fala assim, soldado, tome conta dos prisioneiros, né, enquanto eu vou ali no caixa eletrônico. Aí ele fala assim, droga, não lembra a minha senha. Aí os soldados todos falaram, 173802. Aí ele, obrigado, pessoal. Então todo mundo sabia a senha dele, né, do banco. Então pede para vocês, transcreva e classifique a oração subordinada adverbial presente na fala da personagem da tirinha. Então a oração é, enquanto eu vou ali no caixa eletrônico, ela é uma oração subordinada adverbial temporal, da ideia de tempo. Enquanto, olha, enquanto eu vou ali no caixa eletrônico. Número 2, observe essa outra tirinha aí. Então vocês veem aí os camelos, né? Aí um fala lá assim pro outro. Tem 3 camelos. Um conversando com o outro falou. Ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. Ou seja, ele deve ter exigido os direitos dele, né? Como não quiseram cumprir, ele abandonou. Na letra A, quantas orações que possui esse período? Ele possui 2 orações. Vamos classificá-lo? Ele é um período composto por subordinação. A primeira oração, a principal, e a segunda oração, ela é a subordinada adverbial causal. Na letra E, a oração por que não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas também tem a função de oração subordinada adverbial causal. Então, eu só anotei aí a resposta correta. Na número 3, vocês têm mais uma tirinha aí, que é da Mônica, né? Então, na tirinha, tadinha da Maria Cebolinha, tá chorando porque não consegue encher o balão? Aí ela tá lá, buá, deixa que a Moniquinha enche pra você. A Mônica soprou, né? Aí a menininha, dá. Aí o balão estourou. Aí ela começou a chorar de novo, né? Buá. Bom, então vamos lá para nossa oração. Tá chorando porque não consegue encher o balão? Que tipo de oração é essa? Então, eu coloquei a resposta aí para vocês. É a letra C, uma oração subordinada adverbial causal. Olha lá, tá chorando por quê? Então, não,
uma relação de causa. Número 4, identifique e classifique as orações subordinadas adverbiais abaixo. Então, eu já destaquei em vermelho aí quais são as orações subordinadas e depois classifiquei. Na letra A, embora houvesse uma fresta, a escuridão pareceu-me total. Então, embora houvesse uma fresta e ela é concessiva. Letra B, o cyberbullying é um problema crescente justamente porque os jovens usam cada vez mais a tecnologia. Porque os jovens usam cada vez mais a tecnologia, causal. Letra C, quanto mais conheço os ditadores, mais eu amo meu cachorro. Quanto mais conheço os ditadores, proporcional. Letra D. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Se acaso me quiseres, condicional. Letra E. A fim de que todos participassem, o prazo da inscrição foi prorrogado. A fim de que todos participassem, final. Letra F. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia. Que de pranto está vazia, consecutiva. Letra G. Segundo dizem os médicos, a atividade física deve ser sempre monitorada. Segundo dizem os médicos, conformativa. Letra H. Quando tiver essa sensação de felicidade, não deixe ninguém arrancá-lo desse lugar. Quando tiver essa sensação de felicidade, temporal. Letra I. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente. Como líquida esmeralda aos raios do sol nascente. Ela é comparativa. Letra J. Desde que o professor permita, você poderá realizar outro teste. Desde que o professor permita, condicional. Letra K. Ainda que eu salve o ratinho branco, outro terá de morrer em seu lugar. Ainda que eu salve o ratinho branco, concessiva. Letra L. Conquanto tivesse dinheiro, mantinha sua vida pacata e humilde. Conquanto tivesse dinheiro, concessiva. Letra M. À medida que a ciência avança, nossa compreensão do universo se expande. À medida que a ciência avança, proporcional. Então, nós ficamos por aqui. Eu quero dizer para vocês que estudem bastante, viu, gente? Estudem pelo livro, estudem no caderno de vocês, assistam às videoaulas, mas assistam mesmo, de verdade, tanto as videoaulas de explicação, de matéria nova, quanto as de correção, porque são muito importantes para vocês. Vocês sabem que língua portuguesa é uma sequência, então as matérias que vão vindo, elas dependem de outras anteriores, então tem uma sequência. Então é importante que vocês estudem, que vocês façam anotações, não só o que está lá no nosso livro, não só o que a gente está corrigindo aqui, mas que vocês façam anotações além. Vocês anotem, isso aqui não está muito claro, eu não entendi direito, eu vou estudar mais, eu vou procurar achar o significado, eu vou perguntar para a professora numa próxima vez. Não deixem, procurem não deixar nada em branco, porque está sendo tudo corrigido. Não fiquem com dúvidas. É muito importante esclarecer essas dúvidas, tá? É perguntar, é anotar, é voltar na matéria e reler várias vezes que preciso for. Às vezes aqui a correção pode ser rápida, você tem a oportunidade de pausar, né, o slide, você pausa, você anota, você retorna, você volta em várias questões. Para vocês é muito importante, vocês estão no 9º ano, então é um ano aí final para vocês do ensino fundamental 2. Então não deixem passar não, assistam mesmo, de verdade, ali vocês têm que estar focados no que vocês estão fazendo, tá bom? Então um abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau.